E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui fazendo mais um videozinho rápido aqui sobre esse projetor. Hoje eu vou falar sobre os prós e os contras dele a pedido de alguns inscritos aí. Ó, o que eu relacionei aqui como prós desse projetor? Só uma observação, isso é minha opinião pessoal, isso aí pode variar de pessoa para pessoa. Primeiro ponto positivo desse projetor, o preço dele. É um equipamento que custa relativamente barato. Mesmo com a variação do dólar, ele custa em média R$ 600 aproximadamente. Entendeu? Para o que ele oferece, ainda é uma relação custo-benefício muito boa. Em relação ao tamanho da projeção, segundo o fabricante, ele projeta a tela de tamanhos de 50 polegadas a 1 metro de distância da parede, até 170 polegadas estando a 5,5 metros. Infelizmente eu não tenho esse espaço aqui para poder fazer esse teste para ver se ele realmente projeta uma tela desse tamanho, mas eu posso afirmar uma coisa que com toda certeza, com base nas experiências que eu tive aqui em casa. Apesar de eu já ter projetado ele em telas de tamanho de até 120 polegadas, até 130 mais ou menos, eu posso afirmar com toda certeza que esse projetor ele fica ótimo, pelo menos no meu ponto de vista, com telas entre 80 a 90 polegadas aproximadamente, cerca de 3,2 metros da parede. Ele vai projetar uma tela entre 80 a 90 polegadas aproximadamente. E a tela fica realmente boa. Agora, quando você começa a projetar acima de 100 polegadas, ele começa a perder e muito a qualidade do foco dele, que já não é bom, que é um dos pontos negativos desse projetor. Em relação à durabilidade, o que eu posso afirmar? Em relação à construção dele, ele é todo de plástico. Claro, por um preço desse não dava para esperar uma coisa mais premium, lógico. Mas não é um plástico tão vagabundo ou mal construído, você não fica vendo rebarbas ou coisa do tipo, não. Isso aí eu posso afirmar. Ele é simples, mas não é uma coisa necessariamente vagabunda. E em relação ainda falando sobre a durabilidade, que as pessoas também têm dúvida, em relação à lâmpada. A lâmpada dele, a tecnologia dela é de LCD, só que a tecnologia do projetor é do tipo LCD, só que a lâmpada dele é de LED. E também, segundo o fabricante, ele promete uma duração de até 40 mil horas de uso. Claro que isso aí se realmente cumprir o que promete, é mais fácil estragar o projetor ao longo dos anos, né? Do que queimar a lâmpada, no caso. Em relação ao áudio dele, o que eu posso falar em relação ao áudio? Ele possui duas caixinhas de 3 watts de potência. E o som é relativamente limpo, não é uma maravilha, mas é aceitável. Se você estiver num ambiente fechado e que não tenha nenhum barulho externo, ele é um áudio aceitável para uma ou duas pessoas. Agora, se você for fazer tipo assim uma salinha para um cineminha ou coisa do tipo, eu recomendo que você use uma caixa de som externa, que inclusive ele possui entrada aqui atrás. Vocês podem observar essas duas entradas pequenas aqui. Uma é a do fone de ouvido, que também pode ser colocado uma caixa de som, e a outra é o adaptador para cabo AV. Entendeu? Em relação aqui, ainda falando também dos prós, em relação aqui, por exemplo, os botões aqui físicos, porque se você estiver perto do projetor, você pode controlá-lo por aqui, não necessitando necessariamente do controle remoto. Esses botões aqui também funcionam muito bem. Ainda falando sobre, agora eu vou falar a respeito dos contras. O que eu tenho aqui para falar contra? O keystone dele é relativamente bom, não chega a ser uma maravilha, e é físico, ele não é automático, não tem ajuste por software, nem de keystone, nem de foco, viu? Todo o ajuste aqui é manual através desses botões. Os contras aqui são o seguinte: eu acho esses botões muito frágeis. Se você pegar aqui, vocês observar que ele não possui uma qualidade realmente muito boa, ele não é muito justo, ele parece assim meio folgado, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Ele não passa assim, uma sensação de qualidade e de
precisão na hora do ajuste. Essa que é a verdade. Em relação, outra coisa também que eu tenho como contra, não sei se é questão de eu morar num lugar realmente quente ou se ele que esquenta muito. E eu percebo que ele esquenta, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que ele esquenta bastante. Não sei se é porque eu moro numa região quente ou se é o projetor que realmente esquenta. Então eu estou dando a minha opinião pessoal. Eu coloco isso como contra, mas a depender de onde você morar, pode ser que você não tenha essa mesma percepção que eu. Tá certo? Como eu já havia falado, os botões dele são bem simples. E ainda falando a respeito de foco e keystone, eu vou repetir, o keystone dele é manual, não chega a ser uma maravilha, mas é bem funcional. E a questão do foco é a parte que mais me decepciona. O foco desse projetor, ele é fraco, eu acho ele fraco. Principalmente se você tentar projetar uma tela acima de 100 polegadas. Outra observação ainda a respeito do ajuste de trapézio, como chama o keystone, ele possui aqui esse adaptador aqui que você pode posicionar o projetor para ele ficar um pouco mais alto. Eu acho que vocês estão conseguindo observar esse botão, esse dispositivo aqui embaixo. Isso aqui é para você poder ter uma leve inclinação no projetor. Porque se você colocar num local assim relativamente mais baixo, isso aqui serve para você colocar ele nessa posição aqui para poder projetar um pouco mais alto. Agora detalhe, quando você faz isso, ele realmente tem um ajuste melhor do que Keystone. Você fica bem posicionado, só que em compensação você vai perceber que ele vai começar a perder foco ao se fazer isso. É uma coisa que eu vi que eu não gostei realmente desse projetor, foi esse detalhe. Então se você tiver como usar ele não necessitando de fazer esse ajuste aqui, vai ser melhor. Esse ajuste aqui funciona para a questão da correção do keystone, mas em compensação o projetor você vai ter uma percepção de perda de foco. Da mesma forma que você vai começar a perder muito foco, principalmente nos cantos, se você tentar projetar uma tela grande. Entendeu? O acabamento, como eu já falei, é simples. E agora também outra observação que eu tenho que fazer também, que ele possui aqui, ó, uns cantinhos aqui, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, aqui em relação à tela. Ele também nessas entradas aqui, então a depender de onde você morar, ele pode facilitar e muito, entrar muita poeira e sujar o projetor internamente. A tela aqui, vocês não vão conseguir observar aqui a lente, mas ela está suja. Ela tem que estar sempre, tem que limpar ela o tempo todo. Sempre tem que estar limpando ela. Eu particularmente uso esses produtos de limpar tela, que serve para limpar a tela de celular, tela de TV. É o que eu uso aqui para limpar essa tela aqui, tá certo? Agora, em relação à durabilidade dele, eu tenho que afirmar o seguinte: eu já tenho esse projetor há cerca de quase 7 meses e até o momento ele não apresentou nenhum tipo de falha que pudesse comprometer a qualidade dele. Assim, eu não tenho o que falar dele até o momento que eu uso ele relativamente bem, seja para assistir filmes e séries, ou seja para jogar videogames aqui conectado nele. E até o momento eu não tenho o que falar dessa parte. Ele está funcionando perfeitamente bem há cerca de quase 7 meses. E aqui a gente usa ele com uma relativa frequência. Não vou dizer que a gente usa ele como se fosse uma TV, porque eu estaria mentindo. A gente usa aqui como se fosse um dispositivo secundário. Você tem que ter em mente que um projetor, ele não substitui uma TV necessariamente. É um equipamento à parte. Você tem que comprar ele pensando dessa forma. Você não tem que estar pensando em comprar assim, algo que vai substituir a sua TV. Se você comprar com essa mentalidade, talvez a sua experiência, principalmente ao se comprar projetores mais em conta, que é o caso desse aqui, talvez você não tenha a experiência que você gostaria. Então aí você teria que partir para um projetor de qualidade melhor e consequentemente mais caro. Bom, no mais, isso é o que eu posso afirmar para vocês em relação à minha experiência de uso. Eu aconselho a vocês comprarem esse projetor se vocês estão buscando custo-benefício. Agora, se vocês quiserem uma experiência mais fluida, algo de mais qualidade, eu recomendo sempre que vocês comprem um projetor que ele tenha a resolução nativa dele seja Full HD, ou seja, 1080p. Que esse aqui, no caso aqui, como já foi afirmado nos meus outros vídeos aí no canal, ele é 720p, ou seja, HD nativo, mas ele suporta o Full HD.
Então, fica a critério de vocês, porque cada um sabe as próprias condições. Então, eu não posso falar para vocês comprar um projetor mais caro, ou esse aqui vai depender da necessidade de cada um. O que eu posso falar é que, em relação a custo-benefício, ele não deixa a desejar em nada. Agora, não espere milagre ou mágica com isso aqui. Ele é um ótimo quebra-galho. Não é uma maravilha, não. Mas ele também não chega a decepcionar, não. Tá certo? E eu tenho vídeos aí no canal que vocês podem observar e vocês podem tirar suas próprias conclusões. Eu sei que a experiência de quem está assistindo um vídeo no celular ou no computador não é a mesma de quem está vendo aqui pessoalmente. Mas eu tenho certeza que já vai dar para ter uma noção. No mais, isso é tudo que eu podia afirmar a respeito desse projetor no momento. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se possível, ajude o canal da gente se inscrevendo e deixando like. E se tiverem alguma sugestão ou opinião, sempre que possível eu procuro responder a todo mundo, tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.